Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série A Mesa do Pai. Que possamos estar todos bem e o nosso tema de hoje é um lugar à mesa para os que se sentem perdoados. Há algum tempo houve o julgamento de um conhecido assassino americano que matou mais de 40 mulheres. E na ocasião, o juiz, então, ele permitiu que os familiares viessem ali para expressar seus sentimentos ali para este culpado. E a grande maioria desses familiares, eles tinham muito ódio, muita raiva pela dor que sentiam ali pela perda de sua filha, esposa, mãe. Entre todos os parentes havia somente uma pessoa ali, um senhor com seus cabelos grisalhos ali, que estava presente, que olhou atentamente para aquele assassino nos seus olhos e disse: "Eu realmente sinto um vazio muito grande, porque minha filha foi morta injustamente por você. Mas eu sei que não há nada que você possa fazer para trazê-la de volta. E o que eu quero dizer é isto, que assim como Deus me perdoa todos os dias, eu vim aqui para lhe oferecer o meu perdão." É de arrepiar, não é? O sentimento de ódio, ele é um dos piores sentimentos que podem existir. Ele não destrói só o ofensor, ele destrói lentamente aquele que nutre este ódio. Nos diz que manter o ódio é como tomar todo dia uma dose de veneno esperando que a outra pessoa morra. É mais ou menos isso. O verbo perdoar, ele tem origem no verbo perdonare, que vem do latim. E a própria palavra perdonare tem a ver com aquele que doa uma parte de si. E os teólogos da psicologia moderna, eles assinalam que o perdão deve ser diferenciado de outros termos como absolvição, que é um conceito relacionado à justiça e que implica perdoar lentamente alguém da pena consequente à transgressão cometida. Também pode ser entendido como fazer vista grossa, que significa aprovar um comportamento que a maioria das pessoas pensa ser errado e que implicaria justificativa para a ofensa, liberando assim o ofensor de qualquer responsabilidade. Mas, diferentemente dessa ideia, perdoar não é mesmo que desistir do pleito por justiça ou por tolerância à injustiça. Também alguns usam o perdão como tipo desculpas, um termo que sugere que o ofensor teve um motivo que justifique ter cometido a afronta, mesmo que haja motivos razoáveis que expliquem a ofensa e que esses sejam considerados então como perdoar, não é somente entender que não houve essa intenção. Também esquecer. Esquecer traduz a ideia de que a memória da ofensa foi suprimida da consciência. Entretanto, ao perdoar, o indivíduo não deixa de se lembrar daquela afronta, embora seja possível lembrar aquela situação de uma forma diferente. Também tem o termo negação, que refere-se a uma indisposição ou incapacidade para perceber uma afronta, o que uma afronta tem ocorrido. Contudo, fingir que nada aconteceu, ou que não se sentiu magoado, não é o mesmo que perdoar. Embora, antes que o perdão seja posto em prática, as pessoas possam inicialmente, então, utilizar esse recurso como forma de evitar entrar em contato com os sentimentos dolorosos daquela situação. Na Bíblia nós temos a história de Ezequias, e é uma história muito fascinante da Bíblia. É uma história de perdão, de recomeço, uma história que tinha tudo para ser de ressentimento, vingança, ódio e até mesmo de repetição de uma conduta agressiva. Isso porque Ezequias havia visto seu pai, ele ter comportamentos completamente diferentes do que Deus esperava deste rei de Israel. E ali em Crônicas, então, nós temos a história e nos diz que Acas, o pai do Ezequias, ele foi um rei extremamente malvado, perverso e idólatra. Você imagina que esse rei, ele ofereceu os seus filhos em ofertas aos deuses pagãos daquela época. Parece uma loucura para nós, né? Mas ele fez isso.
E Ezequias, ele poderia ter crescido, então, alimentando este ódio por aquilo que seu pai tinha feito com os seus irmãos, porque o Ezequias foi um dos poucos que sobreviveram, que não foram entregues aos deuses pagãos. E talvez, nesse momento, alguém que esteja ouvindo esse programa possa estar passando por um momento assim, de lembrança do seu passado, da sua família, que talvez aconteceram algumas coisas, que teve alguns episódios tristes, às vezes algum lar onde impera brigas, discórdias, palavrões. Mas me deixa dizer uma coisa para você. O passado onde você viveu, quem foi seu pai, sua mãe, seus irmãos, ou quem quer que seja, não determina quem você é. E em Cristo, seu futuro muda o seu presente, se você permitir. Deixa-me dizer uma coisa mais forte ainda. Deus, ele não tem capacidade de mudar sua história. Ele só muda sua história se você permitir. Nem todo o poder divino consegue fazer nada se nós não desejarmos. Então, as lembranças do passado, elas não necessariamente precisam continuar a nos martirizar se nós permitirmos que o poder de Deus haja de dentro para fora em nossa vida. E a pergunta é, como fazer isso? A Bíblia diz que quando Ezequias assumiu o trono no lugar de seu pai, do seu pai que tinha feito um péssimo trabalho, ele decidiu fazer uma reforma total. E ele falou em 2 Crônicas 29:10, agora estou decidido a fazer um pacto com o Senhor Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. E a Bíblia não diz que ele deixou a situação se acalmar um pouco, passar um tempo, não. Ele agiu assim que chegou ao poder. E algumas histórias de pessoas que você e eu conhecemos não mudam, sabe por quê? Porque elas estão procrastinando sua entrega a Cristo, procrastinando o perdão. Precisamos nos oferecer de coração a Cristo. A pior coisa que você pode fazer na vida é adiar uma decisão que precisa ser tomada hoje. Por mais que você tente jogar a mágoa ou o ressentimento embaixo do tapete, algum momento essa sujeira, esse ressentimento vai surgir debaixo do tapete. Deixe que Deus vara isso da sua vida. Faça uma aliança com Ele e permita que o perdão floresça em você. A Bíblia diz que Ezequias, ele não ficou apenas ali na decisão teórica, ele partiu para a prática. Ele logo após que ele tomou ali o poder no reino, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele reabriu as portas da casa do Senhor e começou uma reforma. Ele não ficou só no discurso. Fazia 16 anos que a igreja estava fechada, imaginem só. E ele estava decidido a novamente instaurar ali o culto ao soberano Deus, esquecido há tantos anos pela má influência do seu pai Acás. Agora ia ter de novo a igreja aberta, as pessoas iam poder ali buscar a Deus, buscar o seu perdão, e isso voltaria a fazer parte da vida do povo judeu. O arrependimento, a confissão, a intercessão, o perdão e remoção da culpa voltariam ali à mente de cada adorador. E hoje Deus está chamando você, Ele está chamando a mim, para nós tomarmos atitudes concretas. Nós precisamos entender que, mesmo diante das ofensas, das atitudes negativas que cobram o nosso perdão, Deus pode trabalhar para executar seus planos de bem para nós. Falando em se libertar mentalmente do agressor, lembremos de uma história real que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial com um prisioneiro que estava lá em Auschwitz. Eles encontraram um bilhete na roupa desse prisioneiro que morreu nesse campo de concentração, e é uma das orações mais belas já registradas. Nesse bilhete estava escrito o seguinte: Senhor, quando vieres na tua glória, não te lembres somente dos homens de boa vontade, lembra-te também dos homens de má vontade. E no dia do julgamento, não te lembres apenas das crueldades e violência que eles praticaram. Lembre-se também dos frutos que produzimos por causa daquilo que eles nos fizeram.
Lembra-te da paciência, da coragem, da confraternização, da humildade, da grandeza de alma e da fidelidade que os nossos carrascos acabaram por despertar em cada um de nós. E permita então, Senhor, que os frutos em nós despertados possam servir também para salvar esses homens. É muito profundo, não é? Que tal hoje enviar uma mensagem de WhatsApp para aquela pessoa que você ofereceu, que você ofendeu, oferecendo perdão? Que tal confessar a Deus hoje algum pecado acariciado e decidir abandoná-lo hoje mesmo, aí onde você está? Por que não telefonar ou até mandar uma mensagem para uma pessoa que você magoou e dizer, me perdoa? É difícil? Não é difícil se antes você fez um pacto verdadeiro com Deus. E a Bíblia diz que Ezequias, ele seguiu essa sequência. Trouxe de volta os sacerdotes ali, reuniu eles na praça e disse para eles, escutem, santifiquem agora vocês mesmos, santifiquem a casa do Senhor e seus pais. Então, se você quer viver coisas grandes com o Senhor, cerque-se de pessoas que irão te aproximar dele. Amigos de verdade são aqueles que te aproximam de Deus e não aqueles que te levam para longe de ter um relacionamento saudável com o Senhor. Há alguns momentos em nossa vida, especialmente quando queremos virar algumas páginas tristes que já vivemos, onde será necessário deixarmos alguns lugares ou até mesmo algumas pessoas que nos afastaram do caminho correto e trazer para o nosso convívio pessoas dedicadas a Deus para mais perto de nós. Porque com essas pessoas ao nosso lado, ficará mais fácil nós tomarmos uma decisão, fazer um pacto com Deus e caminharmos com Ele para que nós tenhamos uma vida santificada com Deus. A Bíblia diz que Ezequias fez isso. Ele disse para os sacerdotes ali, quem trabalhava no templo, tirem do santuário tudo que é impuro, tudo que é imundo, tirem do santuário. E a Bíblia diz que os sacerdotes eles demoraram 16 dias só para tirar a sujeira que tinha ali acumulada daqueles anos que ficou ali fechado, sem ser usado, sem ter um lugar para prestar culto ao Senhor. Quando você for tentado a ficar lembrando episódios da sua vida, onde você foi injustiçado ou ofendido, decida trazer à sua memória os milagres que o Senhor já fez na sua vida. Diante das possíveis injustiças que alguém tenha cometido com você, você pode escolher o caminho de como o Senhor daquela história, perdoar ou ficar remoendo a vida toda, tomando um veneno diariamente para que aquela pessoa morra. Tem a história também de um escritor judeu que ele até ganhou o Prêmio Nobel da Paz, o nome dele era Elie Wiesel, que em sua infância também esteve preso lá em Auschwitz, com muitos conhecidos, familiares, e praticamente só ele sobreviveu. Podemos imaginar até que ponto ele se sentiu intrigado com isso. Mas nos diz que a partir que a guerra acabou, em 1945, ele continuou sua vida assim. Como que foi possível tudo isso? Como que horror que foi isso ali? E a sua vida era isso. Cada dia ele adormecia e acordava no inferno. Não conseguia encontrar paz para a sua alma. Até que um dia ele foi falar com o rabino e o rabino disse para ele o seguinte conselho: meu filho, enquanto tu não perdoares, você vai continuar prisioneiro em Auschwitz. E essa palavra então tomou um sentido novo em sua vida. Ele então viu que ele precisava mudar para ele viver plenamente. Amigo, há um lugar à mesa para quem se sente perdoado por Deus. Deixe que Cristo limpe seu coração de toda mágoa e todo ressentimento. Se permita avaliar os fatos que lhe acontecem a partir da ótica divina. Lembre-se que os homens e mulheres da Bíblia tiveram suas histórias também de alegrias, de fracassos, de vitórias, tendo uma perspectiva eterna e não apenas terrena. Quando acontecem episódios que possam trazer tristeza ou até desespero para você, e você for tentado a nutrir o sentimento de ressentimento, de raiva, de rancor, decida seguir o caminho do perdão. Decida colocar suas mágoas e feridas
aos pés da cruz de Cristo. Há um lugar para você nesta mesa. Amém.